Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tranquilo? Então, mais uma manhã aqui, estamos na nossa live, continuando falando sobre os tempos em que Samuel vivia, os tempos em que Samuel, desde o nascimento de Samuel até o tempo que ele começa o seu ministério como juiz sobre Jerusalém. E ontem falamos um pouco de como foi a sua consagração no ventre da sua mãe e o tipo de mulheres que Deus está levantando nesses dias para a edificação do seu ventre, para a edificação de pessoas, para a edificação daqueles que serão gerados tanto no natural como no espiritual, através de ventres espirituais e naturais santos, né? Então falamos um pouco sobre ontem falamos um pouco, melhor dizendo, sobre como é necessário que nesses dias, que nesse tempo se levantem mulheres, né, para estarem diante do Senhor, edificando o seu ventre espiritual, para que delas venham brotar pessoas totalmente voltadas ao Senhor, né? Então, se você não viu o primeiro vídeo, assista lá no Profeta Basicão. Já existe uma playlist sobre Samuel lá no Profeta Basicão, onde eu estou colocando esses vídeos para você assistir, para que você venha e receba dessa porção nesses dias, ok? E beleza, então essa semana nós temos bastante coisa, gente. Essa semana amanhã nós temos o Profeta Basicão às 21 horas, né? O podcast, o Pod Crente, estaremos ministrando com o pastor Jander, direto lá da Barbearia Revolução. Estaremos ministrando o podcast, né? E será um papo muito legal, um papo, como disseram as pessoas, né, que assistiram o nosso outro podcast com o Júnior Schmidt, né? Disseram que foi um papo de gente grande, exatamente. Amanhã, novamente, será um papo de gente grande. O pastor Jander, além de pastor, né, além de exercer seu ministério na Igreja Fogo aqui em Pelotas, ele é engenheiro químico, né, e também ele é o representante da região sul da UDF, a Universidade da Família. É um cara extraordinário, uma pessoa que porta algo totalmente extraordinário do Senhor, sobrenatural do Senhor. Ele trata mais de 10 anos, acho que mais de 10 anos, muito mais de 10 anos na realidade, com famílias. Ele lida com famílias, é um cara que tem know-how, que tem envergadura para falar sobre casais, para falar sobre matrimônio, para falar sobre o cuidado que temos com nossos filhos. Cara, vai ser um papo muito massa amanhã no nosso podcast. Então não perca o Pod Crente amanhã às 21 horas, tá bom? Quinta-feira nós teremos o nosso culto aqui no Capão, né, que vai ser top demais também, nosso serviço de quinta-feira. E sexta-feira nós teremos o nosso primeiro serviço de mulheres, às 20 horas, aqui na Igreja Fogo Capão. Cara, você deveria ver, vai ser top demais. A pastora Sabrina vai estar ministrando a palavra e vai ser um culto feito só para mulheres. Bem legal, assim. Minha esposa vai estar lá ministrando junto com a pastora Sabrina. E a ministração do louvor serão mulheres que irão fazer. Então vai ser bem legal, assim. Vai ser uma noite muito legal. E nós, homens, vamos estar ali fazendo um churrasquinho. Porque na realidade, hoje, graças a Deus, Deus nos deu 2 prédios, né? E nós estamos usando um prédio pequeno para fazer a Fogo Kids, né? Então temos um prédio ao lado da igreja, né? Nós temos um prédio e nós estamos fazendo o culto das crianças lá embaixo. Nosso salão é no prédio no 2º andar, né? Então nós fazemos o culto das crianças num prédio embaixo
E o nosso culto é um prédio ao lado, no segundo andar. Então nós fazemos assim, os casais chegam e deixam seus filhos nesse prédio onde fica a Fogo Kids, né? E lá a tia Carol cuida deles com uma excelência absurda, né? Você tem que ver, até nós vamos postar depois como ficou o prédio da Fogo Kids. Cara, ficou lindo demais. Nós estamos aqui pensando em comprar uma piscina de bolinha pro prédio, comprar uma cama elástica para a galera ficar brincando ali e recebendo do Senhor durante os cultos, né? Então, tem crianças que pedem nós temos testemunhos, sabe, de crianças que começam a pedir pro pai: cara, me leva na escolinha, eu quero estar lá com a tia Carol. Cara, tem sido demais, né? E nós vamos fazer sexta-feira um churrasquinho aí para os homens. Nós vamos fazer um churrasquinho para os homens na Fogo Kids ali, atrás da Fogo Kids, enquanto as mulheres estarão recebendo de Deus lá em cima, né? E vai ser top demais. Então, se você puder vir, venha sexta-feira no culto das mulheres, no serviço de mulheres. Cara, vai ser top demais. Já no sábado, teremos o nosso primeiro serviço de jovens também, né? O Thiago e a Carol estão cuidando dos jovens aqui na Igreja Fogo Capão. Será demais, tá bom? E domingo, nós teremos o nosso serviço de domingo, normal, às 19 horas, tranquilão. O serviço de sábado será às 20 horas, o serviço de jovens. E o culto de domingo às 19 horas, ok? Dito isto, vamos lá. Nós estamos lendo sobre Samuel, entendendo um pouco sobre o tempo em que Samuel vivia, como se levantou uma geração que ungiu Davi. Bom dia, Kim, bom dia, Cris. Fogo Kids está top, positivo, cara. Bom dia, Jonas, bom dia, Pamela, bom dia. Estamos aí, bom dia, Ana, tudo tranquilo? Então, estamos aqui. Beleza? Deixa eu tirar o óculos aqui para ler, porque meu óculos é para longe, né, cara? Então, para perto eu não consigo ler. Vamos lá. Ontem, se você não viu o início do vídeo, ouça lá, veja lá, porque eu já falei do que a gente viu ontem. Então vamos começar no capítulo 1 de Samuel, verso 13, que diz assim: desculpe. Como Ana estava orando em silêncio, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante de Deus. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Vamos parar aqui, ok? Nós estamos falando sobre o tempo em que a geração de Samuel foi levantada, né? E sabe, é um tempo muito parecido com hoje. Na realidade, o sacerdócio que Eli exercia no templo em Siló
era um sacerdócio falho. Era um sacerdócio onde os filhos de Eli estavam totalmente desviados da presença, mas mesmo assim serviam no templo. E esse é um papo que nós vamos ter, acho que amanhã. Eu não vou adiantar as coisas. Mas hoje eu quero falar desse dado específico aqui. Como o sacerdócio de Eli estava sendo, digamos, incorreto, para não falar outra coisa. Eli, ele não conseguia mais discernir entre o que era de Deus e o que não era de Deus. Eli, ele se desvia tanto, o sacerdote do templo. Na nossa realidade hoje, o líder da igreja, se fosse hoje o pastor da igreja, ou sei lá, o líder da igreja, da igreja da época, é claro, ele se desvia a tal ponto que ele não consegue mais discernir entre o santo e o profano, entre o que é do espírito e o que é da carne. E então, quando ele não consegue discernir essas coisas, os seus filhos, eles ficam dentro do templo, servem no templo também como sacerdote, porém totalmente desviados daquilo que Deus esperava de um sacerdócio. Você vê aqui que quando ele olha para Ana, e Ana estava orando, meio que balbuciando, meio que falando em silêncio, meio que... Exatamente isso, meio que falando em silêncio. Talvez ela estivesse orando e os seus lábios tremiam porque ela estava orando perto de Eli, né? E ele chega perto e olha e vê aquela mulher meio que balançando os lábios, meio que falando em silêncio, né? Ele diz assim para ela: você deve parar de beber, você está embriagada. Olha a falta de discernimento que esse líder da igreja da época estava. Sabe, nós estamos vivendo um tempo hoje em que nós, líderes da igreja, precisamos ter discernimento dos tempos. O profético, ele tem tudo a ver com discernir os tempos, discernir o Kairos, discernir o Cronos, discernir as épocas em que estamos vivendo. O profético, ele tem muito mais a ver com discernir o tempo que estamos vivendo e aí avisar a igreja do tempo que estamos vivendo, do que com liberar a palavra profética. O profético, ele tem muito mais a ver com apontar aquilo que há de vir para a igreja no seu geral, do que com liberar a palavra profética para alguém no individual. O profético tem muito mais a ver com nações, com tribos, com reinos, com países, com destino de países, com destino de uma nação, com destino de uma tribo, do que só em liberar a palavra profética. Se você está me entendendo, coloque aí embaixo, estou te entendendo, Pablito. Então, se você ler os 3 primeiros capítulos de Samuel, vamos dizer, de 1 Samuel, você vai entender que o sacerdócio exercido por Eli estava desviado. E ele tinha perdido o discernimento de espírito. Ele não discernia mais entre o que era santo e o que era profano.
É tempo, igreja, de nós voltarmos a ter discernimento espiritual. É tempo, igreja, de olharmos para as coisas que têm acontecido ao nosso redor e discernir o tempo que estamos vivendo. É tempo, igreja, das coisas que têm acontecido ao nosso redor, das coisas que têm acontecido no mundo, das coisas que têm acontecido em Israel, na Rússia, na Síria, na China, na Coreia do Norte, nos chamar a atenção. É tempo, igreja, de discernir o que está acontecendo no mundo árabe. É tempo, igreja, de parar de nos preocupar somente com o nosso umbigo, porque nós temos um Deus que é corporativo. Corporativo. Claro que Deus se preocupa com um fio de cabelo que cai da tua e da minha cabeça. Porém, Deus sempre olha de um jeito especial para os seus escolhidos como um geral, como um grupo, como um remanescente. Deus sempre olha para nações, para tribos. Deus é um Deus corporativo. Quando ele chama Israel de escolhida, minha esposa, ele está falando de um todo, não de uma única pessoa. Quando Deus chama a igreja, ele está falando não de uma pessoa, mas de um corpo de pessoas. Corporativismo. É tempo de eu e você discernir o tempo em que estamos vivendo. É tempo de olhar para as coisas que têm acontecido nos céus, na terra, e começar a discernir o tempo que estamos vivendo. E eu quero te dizer, o tempo que estamos vivendo são os últimos dias desta era. Ele tinha perdido o discernimento. Na época de Samuel, na época em que Samuel nasce, a palavra do Senhor era rara e as visões eram poucas. Ou seja, não se ouvia mais a voz de Deus. E você pode estar me dizendo assim, mas hoje se ouve muito a voz de Deus. Sim, se ouve. Deus está falando muito no individual, mas se ouve muito pouco a voz de Deus no corporativo. Não sei se você está percebendo isso. Tem se ouvido muito pouco a voz de Deus no corporativo. Deus dando destino a nações, a tribos. Você já percebeu isso? Você já percebeu que a palavra profética ela está muito mais direcionada ao pessoal, ao individual, do que na sua totalidade? Você já percebeu isso? Eu quero te chamar a atenção disso. Você já percebeu que a voz profética ela tem sido muito mais individualista do que corporativa? Ou seja, Deus está falando pouco com nações. E isso é preocupante. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de Eli. Uma época em que muitos líderes têm ouvido só aquilo que querem. Muitos líderes têm liberado só o individual. E poucos líderes têm liberado no corporativo e no destino de tribos e nações. Entenda, quando Jesus pagou com sua vida e derramou seu sangue por nós, ele comprou toda a tribo, língua e nação. Ou seja, ele está dizendo algo para nós.
Eu me preocupo no corporativo. Eu me preocupo no corporativo, em com toda língua, tribo e nação. Muitas palavras no individual, poucas palavras para tribos, línguas e nações. Este é o tempo que estamos vivendo. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus não está calado. A voz de Deus nunca para. A voz de Deus é como o som do mar, o som de muitas águas. O som de muitas águas nunca para. O mar pode ficar um pouco mais calmo, mas mesmo assim, o som do mar nunca para. A voz de Deus é constante, contínua e nunca para. O problema é que nós não estamos escutando. Nós estamos muito mais voltados aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e é por isso que Deus tem falado através dos seus profetas no individual. Porém, quando nós nos voltarmos ao corporativo, quando nós entendermos que somos uma igreja, que fazemos parte de um corpo, será o tempo em que Deus começará a liberar uma mensagem de destino de nações. É tempo. É tempo de sermos como Ana e deixarmos de ser como Eli. Na época de Eli, a palavra profética ela não existia. Não se ouvia a voz de Deus. Porém, Deus gera em Ana, através do relacionamento de Eucana com Ana, e Ana, uma mulher estéril, Deus faz com que Samuel seja gerado desse relacionamento. E Samuel, ele nasce quando menino, ele começa a ouvir a voz de Deus para destinar uma nação, para dar destino à nação de Israel, para ungir Davi. Sabe o que nós estamos fazendo nesses dias? Sabe o que nós devemos fazer nesses dias? Nos levantar para ungir Davi. Deus está levantando uma geração de Samuel, uma geração que vai ungir Davi. Deus está levantando Samuéis nessa geração, pessoas que vão ouvir a voz de Deus, que vão obedecer a Deus até a morte e que vão ungir Davi. Nós estamos cansados de Saul. Uma geração que está cansada de Saul. Uma geração que não quer ungir Saul, mas uma geração que quer ungir a Davi. Uma geração que não quer ungir o melhor, o mais bonito, o mais forte, o mais alto. Mas uma geração que quer ungir aqueles que Deus vai capacitar. Uma geração que vai ungir o escolhido de Deus, não porque é mais forte, porque é mais bonito, porque é mais alto, mas foi porque Deus escolheu. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer e não aquilo que queremos. É tempo de uma geração de Samuel se levantar para ungir Davi, porque estamos cansados de Saul. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, bota aí. Estou te entendendo, Pablito. Meu amigo profeta Eber,
Te amo, saudade tua, cara. Ai, 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 glória a Deus. Quem está me entendendo, coloca aí. Tô te entendendo, Pablito. Pastor Júnior, tudo bem, cara? Como é que tá? Esse é o tempo, gente. Nós estamos vivendo um tempo de Eli. Os tempos em que Samuel foi levantado foi um tempo onde a igreja da época estava desviada, onde os líderes da época estavam desviados, onde os líderes não sabiam discernir o que era santo e o que era profano. Então, Samuel, em meio a essa geração, em meio a uma igreja que não sabia mais discernir entre o santo e o profano, em meio a uma igreja que não sabia mais discernir o tempo em que vivia, Deus gera dentro de Ana, através do relacionamento dela e de Eucana, Deus gera Samuel. E Samuel, ele começa a ouvir a Deus em uma época onde a palavra e a voz profética eram escassas. Este é o tempo em que estamos vivendo. Deus está levantando uma geração de Samuel que vai ungir a Davi. Uma geração que está cansada de Saul. Uma geração que vai ungir Davi, o adorador, aquele que será. Você está disposto a isso, cara? De ungir uma geração segundo o coração de Deus? Você, pastor, líder que está me escutando agora, você está disposto a ser como Samuel, ouvir a Deus, escutar a Deus e obedecer a Deus até a morte para ungir uma geração segundo o coração de Deus? Porque esse é o ministério de Samuel, ungir uma geração segundo o coração de Deus, levantar uma geração segundo o coração de Deus, ser exemplo para uma geração segundo o coração de Deus, dar a sua vida para uma geração que se levantará segundo o coração de Deus. Esse é o tempo em que estamos vivendo. Deus está levantando uma geração de Samuel. Uma geração que ungirá aqueles que são segundo o coração de Deus. Samuéis, é tempo de se levantar para ungir uma geração segundo o coração de Deus. Esse é o tempo em que estamos vivendo. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, esse vídeo estará lá no canal do Profeta Basicão daqui a minutos. Se você quer revê-lo, vá lá, te inscreva no canal, dá o teu joinha, será importante. Ok? Amanhã estaremos no nosso podcast às 21 horas através do Profeta Basicão com o pastor Jander. Ele estará ministrando lá com a gente, falando um pouco sobre família, sobre vários assuntos, sobre como é ser engenheiro químico e cristão. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Não te esquece aí de curtir a página aí no Instagram, não sei como é que chama, de seguir aí no Instagram o Nazireus Clote, ok? E que Deus abençoe sua vida. Amém, queridos? Deus te abençoe.